Fala, galera. Boa noite. Quem fala é o Guiriba, da Paradigm Education. Eu trampo lá como analista e essa semana a gente vai ter uma série de lives abordando sobre DeFi. Aqui comigo eu tenho duas lendas, aqui nosso caro Valdemar, da geração DeFi. Vou deixar ele para apresentar. E também tem o Casta, que dispensa, né, apresentações, mas também não dispensa nosso... não, pô, que isso. Não chega nesse nível, não. Chega, sim. Criptólogo de cripto, mas que também manja de muita coisa. Então, hoje a nossa ideia aqui com vocês, a semana vai ser sobre DeFi, mas cada dia vai ser como uma etapa. Nossa ideia hoje é passar para vocês o que é DeFi, por que DeFi, qual é a história de DeFi, e também, no meio da live, entrar um pouquinho na parte prática da coisa, né? Além disso, vale mencionar, a gente vai ter uma gota aqui na live, né? E quem conseguir coletar essa gota, porque ela tem um supply limitado, né? Vai conseguir ganhar vai participar de um sorteio de uma camiseta que a gente vai fazer no final da live. Então, quem ficar até o final consegue ganhar uma camisetinha de DeFi. Então, eu vou deixar aqui o Valdemar se apresentar também, por favor. Se apresente para a galera, Valdemar. Bom, acho que o pessoal, uma parte aí já me conhece, né? A gente fez uma live tem 2 semanas, mais ou menos. E então eu sou Valdemar, fundador do Geração DeFi, e acabei me especializando, né, em DeFi raiz mesmo, né, nos protocolos mais consolidados. Abordo muito também sobre segurança e me especializei em Uniswap, né, como provedor de liquidez, gerando belas taxas, protocolos de autocompound, enfim, uma série de opções que vocês têm que poderiam fazer no mundo tradicional e fazem numa parte, entre aspas, mais descentralizada, porque sempre existe uma centralização, né, Casta? Mas que a gente elimina intermediários, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na live. Maravilha, me apresento também? E eu acho que o Guiriba deu uma congelada, né, cara? E será que caiu? Parece, não, né? Assim, nós dois estamos nos vendo, então quem tá congelado é o homem. Aí ele descongelou. Agora ele descongelou. Você tá no mudo ainda, Guiriba. Tá no mudo, não estamos te ouvindo. Voltei. Voltou? Vou me apresentar então também. Já vamos lá. Por favor, Casta. Então, galera, boníssima noite. Para quem não me conhece, me chamo Casta, fundador do canal Casta Cripto, tá? Tenho também comunidade, só que adotei um foco em cripto que é um foco filosófico, né? Então, eu até entendo essas coisas, né? Tipo DeFi, investimento, mas a linha de atuação que eu escolhi, que eu gosto, que é o meu hobby, né? Filosofar, pensar. Então, virei uma espécie de criptofilosófico, como eu gosto de falar, um tecnofilósofo, né? Um cara que discute as ideias do mercado cripto e o impacto de cripto nas relações humanas. Uma coisa bem profunda, assim. Muito bom. Eu sou apenas um host aqui, aleatório, querendo aprender com vocês. Então, hoje aqui me abstenho. Mas, então, vamos aos princípios, né? Eu gosto de cripto para a gente entender, tipo, eu acho que analisando a história de cripto, a gente consegue entender a prática de cripto, né? Por isso que eu acho que vocês se complementam aqui hoje. Então, assim, primeira pergunta que eu tenho para vocês, para começar, tipo, de zero. O que é DeFi, saca? Porque DeFi, eu sei que é uma tecnologia, finanças centralizadas, que eu vou deixar vocês explicar um pouco mais, mas eu entendo aqui que cada um tem uma definição para DeFi, porque DeFi, apesar de ser uma tecnologia de blockchain, etc., é quase como um movimento cultural. Então, quero que cada um de vocês dê uma definição para DeFi e fale um pouco sobre. Quer começar, Casta? Não, cara, você que é o cara do DeFi, pelo amor, né? Por favor. Bom, vamos lá. Para mim, DeFi, e eu já falo isso muito, né? O pessoal que me acompanha, é a liberdade financeira em qualquer parte do mundo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem intervenção governamental de qualquer entidade privada. Então, você não está sujeito a ter um bloqueio, porque mandaram bloquear a sua carteira ou aquele token, porque você tem a sua própria custódia, né? Muito diferente de você deixar numa corretora centralizada,
onde você tem direito àquele saldo de cripto, mas elas não são suas por não estarem sob a sua custódia. Cripto, para mim, é liberdade. Então, ela veio... Desculpa, DeFi é liberdade. Ela veio para dar acesso a toda e qualquer pessoa, simplesmente conectando uma carteira, sem ter que passar documento, comprovante de renda, o escambau, zero documentação, né? Você conecta a carteira e dali em diante, tendo o conhecimento, e tem que ter, você consegue fazer 1001 dentro das finanças descentralizadas, embora eu sempre acho que existe sempre um ponto de centralização, mas que você gere o seu próprio dinheiro e sem fronteiras. Se você quiser fazer qualquer operação num sábado, domingo, de madrugada, em qualquer parte do mundo, você vai lá e faz. Então, é uma abertura para todo e qualquer cidadão, independente do montante que ele tenha, mas com o conhecimento adequado para poder gerar renda sem depender de terceiros. Bom, beleza, cara. Eu vou ir além dessa definição, né? Aproveitar que ela já foi muito bem dada, não tem por que refazer. Vou complementar ela com um ponto de vista filosófico, digamos assim. Concordo absolutamente com o Valdemar que o foco aqui é liberdade, né? No sentido da liberdade de você poder fazer as coisas como elas estão escritas, né? E você conseguir contornar entraves burocráticos, dependendo da sua situação, contornar o jugo do seu Estado, se você, por exemplo, está vivendo sobre algum tipo de arranjo mais ou menos tirânico, digamos assim, né? E eu vou falar duas coisas que eu penso muito quando eu olho para a DeFi, e eu acho que isso é uma coisa que nós vamos amadurecer ao longo do próximo ano, ou até dos próximos 2 anos, tá? E que é o seguinte, o D do DeFi, né, ele vem de decentralized, né? E a gente tem um foco muito grande no DeFi como o aspecto descentralizador. E a descentralização mora no coração disso tudo. Tanto que é comum no folclore cripto, né, a gente ter uma demonização daquilo que é centralizado e uma exaltação daquilo que é descentralizado, né? Como se fosse um preto no branco. Ou é descentralizado, coloca no altar, acende vela e reza amém. É centralizado, arremessa para o mármore do inferno. Mas eu acho, cara, que o que DeFi está mostrando, e isso é uma provocação que eu estou fazendo para mim mesmo e amadurecendo ela, não estou querendo bater o martelo agora, tá? Mas a provocação que eu tenho trazido em algumas lives, e alguns escritos e pensamentos é a seguinte, que talvez, possivelmente, quem sabe, né? Olha as ressalvas. A grande sacada do DeFi não seja descentralização, cara. Seja isonomia e transparência, que são 2 conceitos que vêm junto, tá? Por que Aave e Uni resistiram a todos os crashes? O crash de Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, Terra Luna, Alameda, e Aave e Uni lá, suave, né? Atravessaram as crises. É porque elas são descentralizadas? Também, mas principalmente porque, além de descentralizadas, elas são transparentes e isonômicas. Eu consigo abrir uma Uniswap e ver a liquidez. Eu sei que qualquer pessoa que interage com a Aave vai usar o mesmo contrato inteligente. Não é lá o Sam Bankman-Fried que vai pegar o telefone de madrugada, do outro lado tá lá o Justin Suns, aí eles falam, pô, meu irmão, temos um rolê aqui, joga 1 bi pra lá de shitcoin de não sei o que eu te jogo 2 bi pra cá de UST que eu inventei e a gente resolve o problema. Porque esse é o rolê. A centralização, ela vem com um fator adicional. A centralização, ela torna as coisas opacas. Caixa preta. Quando é caixa preta, meu irmão, e é nesse nível de vamos que vamos, meu amigão do coração, então você não joga o mesmo jogo que os ultra ricos jogam. E uma Aave e uma Uni quebram esse paradigma. Então, sinceramente, eu não me importo muito se a Aave está rodando com 100 validadores, com 5 mil ou com 1 milhão. Desde que a Aave seja capaz de operar com garantias de forma transparente e isonômica. Então, eu creio que a gente vai ver um DeFi evoluindo, que não é mais o DeFi, é o CDFI, né? Ou o Hi-Fi, né? Não é Hi-Fi do High Five, mas é o Hybrid Finance, que são essas abordagens onde empresas
mais ou menos descentralizadas se esforçam para emplacar protocolos que implementam transparência. E eu acho que a gente vai ver os benefícios disso e se isso vai ou não encaixar nos próximos 2 anos. Meu Deus Muito do céu. bom. Um excelente complemento. Eu já comecei com pedrada, né, mano? Pô, Foi cara, mal. Não, cara, não é pedrada, não. Muito tá pelo querendo tomar contrário, porrada é no começo, verdade. É verdade. Né? Porque todo mundo preza por descentralização, mas a gente sempre vai ter um ponto de centralização. Independente, o fato de estar fora de uma corretora, estar na sua carteira e você conseguir gerir da melhor forma, né? Sempre prezando por segurança, não tem uma entidade, né, desgraçada num governo de merda que vai conseguir realmente te bloquear. Não tem como. Então, isso também é lindo. É você poder exercer a sua responsabilidade numa ferramenta poderosa, podendo fazer a sua gestão, né, seja de risco financeiro, o que for, e ter rendimentos muito maiores do que o mercado tradicional, justamente por você eliminar todos os intermediários que estão nesse meio, nas finanças centralizadas, né, nas finanças tradicionais, e sempre com um governo desgraçado comendo o teu lucro. Bom demais. Crítica à descentralização e ao governo. Estou adorando essa live. Mas, certo. Concordo com ambos. Minha definição não vou trazer aqui porque acho que vocês trouxeram tudo muito bom aqui. Só que o que eu vejo, uma coisa que eu queria só pontuar que a Casta falou, é que eu concordo que a descentralização só, por si só, não resolve absolutamente nada. Eu acho que a gente tem provas que a descentralização às vezes até atrapalha. Então, acho que o importante é ter produtos bons, né, que entreguem realmente o que está sendo dito. Mas, agora, indo um pouco mais sobre, já que o Casta falou um pouco da Aave, ele trouxe um pouco do passado de cripto para comprovar a tese que ele trouxe aqui, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre, e assim, não é para a gente passar sobre tudo, mas um pouquinho sobre, tipo, a história de DeFi, tipo, como que a gente, de onde que a gente saiu e como que a gente chegou aqui, porque a gente fala sobre o Uniswap e Aave, a gente diz como se fosse uma coisa simples, mas em 2019 a gente não tinha toda essa lucidez ou todo esse mercado que a gente tem hoje. Então eu queria que vocês me ajudassem a construir um pouco dessa história para a gente mostrar para a galera onde que a gente está hoje em dia. Pode começar, Castor. Valdemar. Cara, na verdade, como eu falei no início, depois que surgiu o Bitcoin, o Vitalik, né, viu de uma maneira que ele pudesse construir alguma coisa onde as pessoas pudessem ter acesso em qualquer parte do mundo, né? Independente se a pessoa é milionária ou se a pessoa tem pouco dinheiro, né? O importante era trazer os protocolos para acesso a todos. Quando eu comecei, que foi em 2020, no início de 2020, quando estourou a pandemia, eu achava DeFi, perto de hoje, mato. Só tinha rede Ethereum, para depois surgir uma BSC da vida, né? Que dá até arrepio para mim, e era meia dúzia de protocolo. Então você tinha uma Uniswap, mais para fazer swap do que outra coisa, né? Era somente uma V2. Você tinha surgindo um Balancer, Curve, MStable, não sei se vocês lembram da MStable, nem sei se ainda. MStable era bem bacana, você conseguia já tirar rendimentos em stablecoin mintando lá no protocolo e pagava 12%, 20%, às vezes conseguia... Cara, tinha momentos que dava pico de 200%, 400% em stable, né? Nunca deu problema até onde eu sei, eu nunca mais entrei. Eu lembro até que na época, para você conseguir tokenizar o Bitcoin para WBTC pela Curve, então era um negócio assim que eu aprendi e era mato mesmo, era bem mais difícil. Você tinha que ter sempre ambos os tokens para montar qualquer piscina de liquidez numa V2, enfim, evoluiu muito, mas ainda sim tem muita gente, né, que eu vou dizer que o usuário comum, para ele, ou ele vai ter preguiça, ou ele não vai ter tempo, ou ele vai achar muito complicado,
porque não quer aprender, mas hoje está muito mais fácil e a coisa vem desenvolvendo. Acho que daqui a alguns anos a facilidade vai ser maior. Inclusive, na live que a gente fez 2 semanas atrás, que teve a piquenique, mostrando algumas coisas de DeFi que dão um acesso muito mais fácil para o pessoal que não quer ter todo esse trabalho de ter uma carteira, enfim, de cuidar das chaves, né? Que também dá para fazer alguma coisa. Vai lá, Castar. Cara, não, bem legal. Vou dar um outro contraponto aqui, que é só a parte mais, talvez, histórica, né, assim, da evolução da coisa. Até onde eu sei, a ideia de uma Uniswap, né, de um formador de mercado automático, ela veio de um post que o Vitalik fez num blog. Tá? Vou até pegar aqui para o pessoal, eu tava dando uma caçada nesse post, mas eu consegui achar ele. Vou mandar aqui no chat privado, Guiriba, e você manda no comentário, senão o comentário vai me fritar aqui. Fechou. Né? Nesse post, o Vitalik discorre sobre o problema de a gente não tem como fazer um livro de ordem, né, na blockchain. Então a gente estava dependendo das corretoras para você poder comprar e vender, porque você põe o livro de ordem, casa compradores e vendedores. Então o Vitalik descreve aquela fórmula mais simples, a fórmula da Uniswap V1, né? O quanto você tem no pool de liquidez de um ativo versus o outro, divide um pelo outro, você tem o preço, né? Isso já mudou pra caceta desde então, eu nem já sei como é que funciona V3, V4, o Valdemar deve manjar de trás para frente aí. Mas a ideia original de, cara, podemos fazer mercados automáticos, essa ideia veio de uma viagem do Vitalik num post de um blog em 22 de junho de 2017. Foi ali que popularizou. E a Uniswap foi lançada um pouco depois disso, se eu não me engano. Né? A Uniswap é fruto do bear market. Né? A Uniswap foi criada durante um bear market. O token da Uniswap saiu durante a febre dos ICOs, né? Que tem um monte de esquema, um monte de token nada a ver, rolando para cima e para baixo. É muito louco, né? Aí no meio, sei lá, cara, aquela pérola, token uni. Tem saber, né, cara, comprar token uni a poucos centavos, sei lá quanto é que os caras soltaram o token. Mas até onde eu sei, a história do DeFi é essa, né? E a invenção da Uniswap foi, na verdade, o começo do mundo DeFi. Porque toda a base do DeFi vem de você ter liquidez criptonativa. Se você não tem liquidez criptonativa, todos os outros money legos param de funcionar. Você não consegue fazer uma stablecoin super colateralizada, você não consegue fazer um empréstimo automatizado, você não consegue fazer seguro, você não consegue fazer uma Pendle Finance agora, um derivative staking. Tudo isso vem da noção de que nós podemos construir mercados automáticos usando contratos inteligentes e não dependemos de um livro de ordem centralizado. Então, a pedra fundamental de swap foi uma teoria do Vitalik implementada pela Uniswap, botou liquidez criptonativa, e daí começou toda a sorte de money legos e viagens de novos protocolos que, para mim, resultaram nesse universo hoje, né, que a gente chama de universo DeFi. Achei. Hoje... bate, né? Tá certo, né? Sim, e hoje eu prefiro confiar como uma Uniswap, né, em protocolos realmente que passaram por estes estresses. Eu confio mais no contrato inteligente do que num ser humano. Puta, de longe. De longíssimo. Então, mas aí só a gente não precisa discorrer muito sobre isso, mas vem a pergunta que eu também tenho essa vibe de confiar mais em tecnologia do que ser humano, mas alguém codou aquele contrato, né? Então a gente acaba confiando no desenvolvedor que codou aquele contrato, mesmo que ele use AI, mas a gente acaba confiando até mesmo na pessoa que auditou o contrato. Mas enfim, devaneios, né? Como o Casta é o cara filosófico aí, eu acho que é uma coisa que a gente sempre vai confiar no humano. A questão é que eu acho que a gente vai conseguir diminuir intermediários. Isso sem dúvida alguma. Pô, e se? Agora você provocou. Agora você provocou. Agora ferrou, cara. Porra, Casta. Olha lá. Olha só. Eu concordo contigo, né? A gente está confiando no fato de o ser humano ter programado bem o contrato. Mas a gente não tem a possibilidade, tipo, do contrato falar uma coisa e fazer outra. Esse aqui é o problema com seres humanos, né? O cara aperta tua mão de manhã, sabe? E aí de noite faz outra coisa. O contrato, se ele erra, ele não erra por intenção. Ele erra porque ele foi mal feito, cara. Agora eu vou te falar o que eu acredito que é o rolê.
o rolê vai ser daqui a alguns anos, e acho que daqui a 5 anos isso vai ser prevalente, inteligências artificiais é que vão programar esses contratos, sacou? Você acha que no espaço de 3, 4 anos a gente consegue isso? Eu acho que sim, cara. Em 5 anos a gente vai ter IA programando o contrato. Tem um documentário muito bom, cara, para quem quiser procurar depois esse documentário, chama-se AlphaGo. Eu acho que ele está disponível no YouTube, tá? O documentário AlphaGo, ele conta a história de uma inteligência artificial que foi jogar o jogo Go, que é aquele xadrez chinês, contra o maior jogador de Go da história da humanidade. E Go é bizarro, né? Xadrez já é bizarro, né? O Deep Blue bateu o Kasparov. Isso foi antes do AlphaGo. E o problema do AlphaGo é que o Go ele é infinitamente mais complexo. O número de possibilidades que ele abre é muito maior que o xadrez. O xadrez já é uma parada infinita, brother. E esse cara, que era um asiático, eu não lembro agora qual era a nacionalidade dele, mas ele era asiático. Esse cara era, tipo, o maior jogador de Go, não é da época dele, era o maior jogador de Go ever. Tipo, o cara, você pega todos os seres humanos, esse cara tava o dobro de todos os seres humanos. Era impossível qualquer ser humano sequer arranhar esse cara. O cara já era mutante. Então pegaram esse cara e colocaram esse cara para jogar contra o AlphaGo. E o cara chegou cheio de marra, falou: "Não, meu irmão, tô acostumado, IA para mim é moleza, como IA com sucrilhos no café da manhã". Meu irmão, foram 5 partidas. E a IA arrebentou o cara. Não é que eles tiveram uma luta equilibrada, justa. Não, a IA devorou o maluco, cara, como se ele fosse um bebê. E o cara saiu completamente transtornado, mano, traumatizado da experiência. E isso mostra o quê? O que é um contrato inteligente, cara? E o que é esse jogo de gato e rato? Se não um jogo de possibilidades. Um hack num contrato inteligente nada mais é do que uma possibilidade que não foi prevista. Só que, cara, um ser humano programa um contrato, você vai ter 100 mil hackers querendo furar aquele contrato. Porra, o cara vai perder. É um contra milhares. Agora, põe uma IA desse nível para programar um contrato. Quem é que vai furar? Vai ser muito difícil você furar. Então, a gente vai poder criar contratos inteligentes que eles não só fazem aquilo que eles dizem que fazem, como eles realmente fazem a coisa do jeito certo. E não é um ser humano que fica lá ratalhando de madrugada, tomando cheetos com refrigerante, que vai achar um buraco naquele contrato. Então, acho que quando a gente chegar nessa era, cara, a gente vai poder realmente ver um DeFi que vai ser uma coisa sólida, como nós nunca pensamos que pudesse existir ainda, sacou? Eu só espero que um hacker também não use IA para invadir os contratos inteligentes. Isso também é possível, cara. É a mesma questão da computação quântica, né, velho? A mesma história. Lembra que há poucos meses atrás, um cara criou uma meme coin por IA. E o cara ganhou milhões e depois despencou tudo, né? Agora, o que o Jonathan aí comentou, né? O pior é que eu acho o projeto Abracadabra bacana. Só que Abracadabra, quando você fala a palavra, ou aparece ou some tudo. Nesse caso, eu acho mais some do que aparece. Foda. Mas eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que ela realmente vai dominar. E até para o usuário, eu acho. Hoje eu vi uma carteira que eles estão abrindo um beta, chama Dawn Wallet, se não me engano, DAWN, que você consegue fazer ações na carteira só com um prompt, né? Então, tipo assim, eu quero prover liquidez no Uniswap no par tal. Ela vai lá e faz para ti. Quero fazer um empréstimo com o melhor juros possível. Ela faz para ti, obviamente, no limite do possível, tal. Ela não é a melhor trader possível, mas ponto é que eu acho que ela vai ficar bom para os dois lados, né? Para quem constrói e para quem utiliza. Mas, bom demais. Cara, você não viu que o Caio, inclusive, ele usou IA para fazer uma compra e ele recebeu em casa o pedido e foi tudo através dos prompts de inteligência artificial. Sim. Então, real, o IA hoje tá uma coisa de maluco, velho. Cara, eu concordo. Agora... E não é token de IA, sacou? Eu não sou tão bullish com token de IA. Eu sou bullish com IA fazendo a blockchain funcionar, mané, sacou? Isso é que eu sou bullish pra caceta. No começo do ano teve uns tokens de IA que bombaram pra caralho, eu não vi. Teve uma que era uma, não sei se vocês chegaram a ver, mas era uma IA que eles falavam que desenhava a mulher de uma forma realista. E aí tinha um token pareado com esse aplicativo
que botaram nos comentários, e porque estava nos comentários começou a bombar, e aí depois a galera descobriu que era um token que era lastreado, a receita da viagem. Mas enfim, eu também acho que IA com token, por enquanto, não teve nada que me saltou aos olhos. Apesar de que dá para fazer coisa, até dá, mas ninguém fez porra nenhuma que preste. Mas ó, tem uma discussão boa para a gente fazer em cima disso. Por exemplo, um projeto que mistura DeFi com IA. E a gente está falando de DeFi, nova era do mercado. Vamos falar de Singularity DAO, por exemplo. Sacou? Cara, Singularity DAO é um projeto que hypou pra caceta no mercado brasileiro. Sim. A galera ficou alucinada, cara. Tipo, SDAO, SDAO, SDAO. A gente fazia live e via no comentário, Casta, SDAO, SDAO, SDAO. Aí a gente foi olhar o SDAO, cara. Tem algumas coisas interessantes? Tem. Só que a galera começa a entrar numa pira, tipo, de que a IA da SDAO é uma parada super fodástica, tipo, nível Tony Stark, sacou? Que vai arregaçar o mercado e fazer um puta alfa. Aí tu começa a estudar o projeto, você vai ver algumas coisas. Primeiro, a rentabilidade da IA tá lá para ser vista, e não é tão impressionante, né? Inclusive, essa IA passou todo o começo de ano dolarizada. Né? Aquela pernada de alta que teve janeiro, fevereiro e março, a IA ficou 80% stablecoin nessa pernada. Não foi muito brilhante, né? Mas fora isso, tem outra parada. Não é a IA que opera os fundos da Singularity DAO, sabia? Como que é? Os caras operam a IA dá a call, e aí os caras vão lá e fazem na mão. É. E aí? E a gente não vê o prompt da IA. Então, será que realmente tem uma IA? Tipo, o cara acorda de manhã... Igual aqueles bots de trade, né, velho? Aqueles bots de trade. Deixa eu ver. Você já viu a IA da Kyber? Não vi, cara. Como é que é essa aí? Eu ainda não fui a fundo, mas eu entrei. Eles lançaram, acho que mês passado, uma inteligência artificial onde eles têm uma inteligência artificial que vê protocolos, tokens, valores, ele dá se está mais para compra, se está para venda. Depois dá uma olhada. Cara, análise de sentimento, ele faz? Também. Isso é legal. Isso é legal pra caceta, cara. Análise de sentimento é um negócio muito bacana. Tem. Depois, conforme for, eu tento compartilhar aqui na tela mais na frente, porque eu uso muito a Kyber para fazer rentabilidade mesmo, né? E eles lançaram essa parte da Kyber, acho que está como Kyber IA ou Kyber DAO, não lembro. Mas parece bacana. Eu ainda não... Isso é legal, cara. O que acontece? Coisas que IA são boas, tá? Você usar IA para operar gráfico, tipo assim, eu tenho uma IA aqui que está operando o intervalo de 4 horas de uma criptomoeda. Cara, isso não é novidade. IAs que operam gráficos de vela existem há muito tempo, cara. Desde os anos 80, 90, você já vai ver o pessoal treinando IA, eram IAs mais primitivas, claro, mas que tem evoluído. O mercado das baleias, do smart money, dos superbots, isso tudo já é IA que opera gráfico. Então você vai colocar uma IA num protocolo descentralizado que o cara opera manualmente, que nem tem acesso ao mercado em tempo real, isso vai bater? Não vai. Agora, por exemplo, análise de sentimento é uma coisa muito louca. Você pode pegar, por exemplo, o feed de notícias do Twitter ou do Instagram, alimenta esse feed numa IA, e a IA consegue te falar o seguinte: olha, as pessoas estão ficando bullish nesse ativo. Só que a IA consegue te falar isso, cara, no começo da parada. Porque normalmente quando todo mundo fica bullish num negócio e você também fica bullish, é porque tu já tá lá no final, tu é sardinha, se liga, né? Se você ficou feliz, cara, já passou a onda. Então, uma IA, ela consegue pegar esse tipo de movimento social, de comoção social, logo no começo e te avisa. Cara, esse tipo de IA, por exemplo, aí, como o Ademolo, tu fica olhando a IA, não é que ela vai operar por ti, mas ela te dá insights que você, como humano, não conseguiria pegar tão rápido, sacou? De acordo. Vocês querem dar uma olhada na tela do Mostra aí, cara. Mostra pra nós aí. Eu quero ver. Consegue abrir aí, Valdemar? Não consegui, mandar aí que eu abro. Estão vendo? Opa, peraí. Vamos. Agora sim, cara. Estamos vendo.
Então, aqui, ó, tem a Kyber, né, AI, e aí tem tanto a parte para explorar, como aqui, ó, eu entrei em rankings, tá? Eu não sei se isso vai estar habilitado para todos, porque eu já tinha feito um pré-cadastro há muito tempo. Então, aqui, ó, ele está mostrando os tokens, né? Se está muito bullish ou não, quanto está subindo, o preço dos últimos 7 dias, volume. Então, aqui, ó, ele já mostra o quão bullish ele está ou não. É óbvio, né? Que também, se você pega e fala, tá muito bullish, vou sair comprando. Aí, no dia seguinte, o negócio cai, porque mercado a gente nunca sabe. Aqui tem a parte bearish. Tá? Então, ó, ativos caindo 15%, 19%, né? Coisas que eu nunca vi, mas Hope, né? O token Hope é da Hope Exchange, que ela faz as bridges. Então, aqui você também consegue ter uma noção. Top traded. Pô, tá bonita a interface, né? Tá, eles capricharam, né? Os caras são bullish em Matic, tu viu? Vi. Eu não, mas eles estão. Não, eles estão, assim, tô só mostrando só. E aqui, ó, deixa eu ver o Explore. Então, você pode colocar aqui o token. Então, por exemplo, o token Grail, né, da Camelot. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Então, ó, tem o score da Kyber, ó, ele tá super bearish, embora os últimos dias ele tinha dado uma super recuperada. Você vai descendo. Ele vai trazendo uma série de informações. Ó, suporte, isso aí é grátis, cara? É free ou tá numa versão paga isso aí? Não, só que não é versão paga, não. Agora, aqui, ó, não tinha visto. Place Limit Order. Se clicar aqui, provavelmente ele vai abrir já a ordem limite na própria Kyber, ó. Que legal, cara. É uma DEX também? Sim, a Kyber, na verdade, ela foi um dos primeiros protocolos DeFi, na época que DeFi ainda era muito mato, e só estava na rede Ethereum. E ela só servia para quê? Quando você tinha os tokens KNC, você botava em stake e você tinha direito a voto. Toda vez que você votava em alguma coisa que a DAO mandava, você ganhava Ether. Só que aí o Ether começou a subir tanto as taxas que, por exemplo, o que eu saquei, acho que eu tinha 0,42 Ethers para sacar na época. Eu gastei 0,42 Ethers em taxa. Então ficou no 0 a 0, tá? Eles ainda têm isso, mas só na rede Ethereum. Depois eles começaram a fazer swap, pools V2, até que eles começaram aqui com as pools V3 e os farms. Então você tem incentivos para ganhar em ARB e em KNC. Assim como às vezes eles lançam alguma coisa, já ganhei Lido, enfim, tem muita coisa aí bacana, mas quando eles lançaram essa parte da inteligência artificial, eu não fui ainda a fundo, né? Eu estava viajando, tô dando uma olhadinha, mas a plataforma tá bem legal e é isso, né? Tem Eu vou que dar uma realmente olhada. Tem um explorar. Kyber AI ali em cima, tu viu, ó? Sim, é isso aqui, ó. Mas é aqui. Ah, tá, já tá aí, saquei. É, Eu não vi que no esse foi o Kyber caminho que você AI, ó, fez. ele tá em beta, Aham. tá? Que louco, cara. Curti isso aí, viu? Pô. Parei Pô, aqui velho, o computador. nem Quem é que sabia. tá com o grilo, cara? A É eu, galera. velho, sou eu. Mas eu adoro o som de grilo, cara. Vou te Aqui falar, em bicho. casa, velho. Puta. Eu vou fazer cal é passarinho e de noite é grilo, velho. Sempre Onde assim, é que você velho. mora, cara? Eu moro no interior de Minas, velho. Cidade Interior bem de Minas. pequena. Pô, é uma Bem delícia, pequena. cara. Aqui Muito não tem bom. nem semáforo, velho. Então aqui grilo que não falta. Achei que fosse de estimação, que tava na gaiola aí, se cuidando. Não, o lance só é quando a gente para de falar, que aí o grilo fica falando sozinho. Aí fica meio causa meio filme, sabe? Fica ecoando o grilo na hora. É, né, o velho? grilo fala sozinho, ele fala alto pra caceta, mano. Ai, caralho. Vocês viram esse rolê da Orbiter que aconteceu hoje, cara? Vimos aí, eu vi. Eu não consegui entender o que houve, na real. Só vi, tipo, FUD, mas eu não entendi se Então, deu problema mesmo. o pessoal achou estranho porque no Discord algumas contas estavam sumindo, desaparecendo. Parece que um tempo atrás os devs chegaram lá e deram satisfação que estava tudo ok. Agora, porque teve um pessoal falando que estava mandando e não estava chegando, aí mandou no Discord, ninguém respondia.
perfis sumindo. Aí o pessoal começou a criar um FUD. Se é verdade ou não, a gente ainda não descobriu, né? Então o pessoal pediu para evitar. Hoje eu fiz uma bridge até por outra, e aí tem que ficar de olho. Então, às vezes, né, onde há fumaça há fogo, mas tem que olhar. Eu não entrei depois no Discord. Agora tá com o navio. Só que é uma sacanagem que todo mundo tava usando a Orbiter para farmar drop, né? Porque ela vai soltar um token. Muita gente tá usando, velho. É o que dizem, mas eu vou dar um assim, exemplo. Né? Então, sempre eu vou dar um exemplo. Meu vizinho me falou, tá ligado? Esses airdrops, normalmente, quando vêm, eles não são muito bons. Eu ganhei da Hope, deu 60 e poucos dólares, você tira a taxa que era a rede Ethereum, sobrou, sei lá, 40 dólares. Teve outros que eu fiz, acabei não ficando eleito. Fiz tava da Connext, que eu fiz, deu 90 dólares. E então não é nenhum airdrop que nem da Arb, que deu não sei quantos mil tokens, etc. Tal, né? Então só tomem cuidado, porque o pessoal às vezes faz e depois, né, cifo em protocolo muito novo, e aí nem airdrop vai ter. Quais são as pontes que vocês estão acompanhando, viu? Porque eu nunca tinha usado a Orbiter, eu estava usando bastante Axela e a da Stargate, da Layer Zero Labs. Né? Pô, a Stargate então, para mim estava dando as melhores taxas, assim, é o que eu tinha menos preju para passar o dinheiro de um lugar para o outro. Então, Casta, a Stargate, por ser Layer Zero, eu estava falando uma vez com o Dev, ela é a mais segura, por ser uma Layer Zero. Boa. Então, o que acontece só é que você tem que ter paciência. Se bem que hoje eu fiz de uma rede para outra, foi coisa de 1 minuto e pouco. Mas entre as L2, normalmente, ele dá uma previsão de 21 minutos para fazer a bridge. Acho que por ser Layer 0 demora mais, tem mais segurança. Uhum. Eu utilizei já bastante a Orbiter, que é super rápida. Hoje é óbvio que eu não utilizei. A Hope, da Hope Exchange, eu também uso bastante. Sempre foi muito boa. Às vezes eu utilizo a Cross, que é da Arbitrum, mas faz entre outras, né? E lá atrás eu usava muito a Connext, Ivo, mas hoje em dia eu estou mais na Hope e agora que você falou, a Stargate. A Stargate, a Stargate pode te eleger, fazendo a bridge, para um possível airdrop de Layer 0, que o cara fica negando, mas também, né, até então, todo mundo pode negar e, de repente, aparece. Entendi. Esse airdrop da Layer 0 é uma coisa que tá todo mundo esperando para um caraca, o cara não cadê o nosso airdrop, né? Todo mundo esperando esse airdrop aqui. É muito louco, né? Parece assim, o cara é que tá errado, né? Porque não dá airdrop, né? A gente fica tão mal acostumado com airdrop que agora todo mundo tem que dar airdrop, né? Mas, cara, você acha que vai longe essa cultura do airdrop? Cara, eu acho isso tão mercenário. Eu não consigo ver isso como uma parada sustentável. Eu acho que a narrativa do airdrop, ela vingou, assim. Eu adoro airdrop, espero que receba muitos. Mas eu acho que ela vingou porque a gente tava no mercado que não tinha nada, né, velho? Então, tipo, acabou que reuniu uma coisa com a outra. E aí, a gente sempre teve essa cultura passada, né? Que 2020, o que deu, não foi só isso, convergiu vários fatores, mas a gente também teve uma cultura de airdrop um pouco no passado. Agora eu acho que teve um pouco mais profundo porque o mercado não tinha liquidez, não tinha o que fazer, etc. Eu acho que uniu o útil ao agradável. Mas eu não, se a gente vê as métricas, eu acho que muita a atividade dos usuários caiu muito, né? Porque o pessoal cansou de ser farmado, né? Gastar dinheiro com taxa e não conseguir ganhar nenhuma retribuição com isso. Então acho que reduziu bastante. Eu vou dar a minha opinião. Primeiro, airdrop bom é aquele airdrop que você não está esperando. Primeiro ponto. E isso sempre se provou verdade. O airdrop começou com a Uniswap, né? Foi o primeiro airdrop a acontecer. Eu ganhei, troquei por 5 Ethers na época. E continuo com eles. Por exemplo, a Optimism, eu interagia com a rede. Não estava esperando airdrop. E veio. E deu, sei lá, cerca de 4 mil dólares. Arb, a gente já imaginava, então eu interagi em 3 carteiras diferentes e consegui quase 18 mil tokens.
por interação. E aí todo mundo, depois do airdrop da Arbitrum, todo mundo resolveu interagir com tudo que é protocolo. Testnet, eu nunca vi uma testnet dar airdrop sem ser quando ela vai para mainnet. E eu vejo muita gente que perdeu tempo e às vezes até dinheiro fazendo essas porras dessas instituições de saco que tem que fazer aqui e ali, perde o dia inteiro, perde uma tarde às vezes fazendo. Eu assim, é minha opinião, tá? Posso estar errado. Pode acontecer um airdrop de testnet? Pode. Até hoje eu não vi. Aí o pessoal que fez, nem lembro mais, teve 2 aí que o pessoal fez e se fudeu. Não ganharam porra nenhuma, ganharam o direito a adquirir não sei o que tal, e não deu em nada, tá? Então, eu não perco hoje, eu tenho preguiça e não perco meu tempo com o testnet, onde eu vou usar um dinheiro de mentira para talvez, quem sabe, ganhar algo que até hoje não se concretizou. Então, eu prefiro interagir com protocolos que me dão dinheiro, que estão funcionando e que, de repente, do nada, eu ganho. Já ganhei vários airdrops sem esperar e sem fazer propositalmente. Arbitrum era muito grande a especulação, foi confirmado, então tudo que deu para fazer, eu fiz, fiquei com preguiça, inclusive, de fazer uma bridge para Arbitrum nova, que daria mais 2.000 arbs, né? Falei, puta, cara, quer saber, cansei, tô com preguiça, já interagi tanto que eu não vou fazer. Então foi legal, né? Vira e mexe, você ganha um airdrop, alguma coisa, tô num outro protocolo. Foi confirmado já um airdrop, já está lá para ser listado. Não vou falar qual é o protocolo, porque é muito novo, é risco, e a gente tem que ter a decência e a sobriedade de não ficar trazendo coisa que pode dar ruim, né? Muito protocolo novo foi hackeado, e as pessoas adoram entrar em coisas novas, visando seja um airdrop, ou qualquer outra coisa, porque tem uma taxa melhor. Eu vou fazer um empréstimo num protocolo novo que surgiu, porque lá eu vou pagar 1% de juros e na Aave eu vou pagar 3%. E ele ainda está me dando um incentivo. E aí vai lá e toma um puta de um hack, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro ficar pagando um juros talvez um pouco maior, ou ganhar um pouco menos, mas estar numa Aave do que nesses que vão surgindo à torto à direita, né? Que nem uma Euler Finance, que foi hackeada, e o pessoal lá metendo ficha. Então, cuidado, gente. Cuidado. Segurança primeiro, né? Rentabilidade depois. Isso aí, velho. O Guiriba é degen, ele não se liga nisso não, mas tudo bem. Vai falar na cara mesmo, cara, isso aí, velho, que isso. E a nossa amizade, mas eu sou mesmo, velho, eu não tenho nenhum tipo de critério. Mas eu não falo isso como uma coisa pejorativa, não, cara, eu acho que são naturezas, né? Isso é muito legal em cripto, cara, a gente vai ter que ter o perfil das pessoas que estão lá atuando com consciência, fazendo due diligence, que, porra, cara, não vão ter do que reclamar porque estão fazendo a parada by the book, estão estudando. Mas tem a galera também que é insana, mané, que fala, meu irmão, dane-se, cara, eu vou no modo degen, na veia, sacou? Acho que é como isso, você vai no dinheiro que você pode perder. Mas acho muito legal ver essa pluralidade em cripto, né? Como muitas vezes os degens, eles também são a primeira linha de adoção, né, e de validação de casos de uso que depois chegam para um cara que é conservador, pô, já foi estressado, né? Os malucos aqui já foram no front, já mexeram e tal. Eu vou te falar que eu no começo eu era meio anti-degen, assim, mas lá no meu comecinho de cripto. Só que eu comecei a conhecer uns degens que são muito gente fina, cara, aí ficou difícil não gostar dos caras, entendeu? E eu comecei a entender um pouco essa cultura degenerada, né, que faz parte do mundo cripto. Só que a gente realmente tem que saber separar, cara. Um cara que vai começar em cripto, que tá usando o dinheiro que é importante, que ele tem que se cuidar, que ele não pode tomar hack, esse cara nunca vai poder ser um degen, né? Mas eu vou te falar que, cara, quanto mais eu conheço todos os lados do mundo cripto, mais eu começo a entender como que tudo isso se encaixa, sacou? E eu não sou degen, tá? Assim, não entrei nessa vaca. Eu sou tipo Valdemar, cara. Eu sou super conservador, assim. Tipo, eu estudo tudo. Eu sou o último a entrar nos protocolos e tal. Mas quando os degen começam a mexer, eu fico olhando, tipo, meio curioso, assim. Tipo, cara, o que o Guiriba tá aprontando? Deixa eu ver aqui. Então, mas eu acho que degen é legal por causa da questão justamente da experimentação, tá ligado?
Eu nunca, assim, eu posso dizer que, e não que eu não queira ganhar dinheiro, nada disso, que eu também quero, óbvio, mas eu nunca degenerei, assim, só por dinheiro. É sempre pela emoção, pela experimentação, pela tecnologia. Eu lembro quando eu estava no começo do ano, que não tem nada a ver com DeFi, mas que eu estava experimentando os Ordinals, que a gente estava conversando aquela vez, que eu achava fenomenal, velho. Eu estava mintando, nefitando Bitcoin com Pix, velho. Que porra é essa? Então, mesmo que eu perdesse todo o dinheiro que eu estava colocando ali, era realmente era um gosto aquilo. Só que eu acho que, como tu falou, para ensinar, como o Valdemar, a gente está conversando aqui, como o Valdemar falou também, a gente tem que ensinar, velho, básico ali, o que é seguro. Aí depois, se a pessoa chegar num nível que ela queira trilhar este caminho degenerado, pô, iremos lhe receber de braços abertos. Mas até lá, tem que aprender muita coisa. Cara, concordo. E sobre uma parada que a gente estava falando antes, eu queria voltar e queria perguntar para vocês, sobre IA ainda, mas sobre DeFi, junto os dois. Eu sou muito curioso sobre gestão de posições com IA, velho. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Tipo assim, não sei se vocês conhecem a Gama. Balanceamento de carteira, você quer dizer? Exatamente. Tipo a Gama Strategy, não sei se vocês conhecem, eles fornecem isso. A Gama é uma empresa que ela meio que gerencia posições de V3 para pessoas, né? Então você delega para ela seu LP, ela faz essa gestão e cobra uma fee pela performance que ela te dá. E eu não sei se é feito com IA, eu tenho quase certeza que não é. Mas eu sempre fico me perguntando da aplicação de IA numa coisa dessas. Vocês acham que isso seria possível? Ou se você já viram algum produto fazendo isso? Olha, possível tudo é. Eu não gosto da Gama. Ela é automatizada para manter as pools acionadas. Mas o que ela tem que fazer, tá? Ela tem que sempre ficar comprando o ativo que mais desvaloriza. Então, eu acho que ela vai gerando pequenos ILs. E isso, com o passar do tempo, ela vai exponencializando. Então, eu não gosto, eu não uso. Ela não sabe fazer uma remontagem de pool. Então, eu acredito que o resultado será ruim. Então, eu prefiro fazer manual, porque eu sei fazer uma remontagem de uma pool para voltar com o mesmo ativo ou até mais ativo inicial do que eu tinha. E nesse meio tempo eu vou fazendo o recolhimento de taxas. Além disso, você tem hoje o risco de uma Uniswap, que ela é, entre aspas, pequeno, né? Embora Curve e Balancer tiveram um probleminha lá, né? Mas foi resolvido. Mas Uniswap nunca aconteceu nada até onde eu sei. E quando você coloca o Gama, você coloca mais uma camada de risco. Então, você tem, além do risco da Uniswap, também do Gama ser exploitado. Então, você está aumentando o seu risco. Mas eu não gosto dos protocolos automatizados. Até hoje, eles não se provaram eficientes. Eu já fiz teste, não gostei, e nada supera o manual que você faz mesmo ali na raça, e que mesmo que ficou um tempo fora, você tem que remontar, você vai deixar um tempo ficar sem recolher, e a automatizada recolhe o tempo todo, porque ela não vai deixar sair do range. Mas ela está comprando e vendendo ativo, e aí ela vai vender o seu que está valorizando para comprar, provavelmente numa faixa que eu não estaria comprando, simplesmente para ficar gerando taxa. E eu acho que essas taxas não vão suprir o IL que ela mesmo toma fazendo esse tipo de movimentação. Eu não tenho muito o que falar, não, cara. Eu acho que eu nem entendo o suficiente sobre administração manual de pools. Você imagina eu dar uma opinião sobre a administração automatizada por pools usando IA. Mas eu entendo o que o Valdemar falou, cara, porque a administração de pools, se você só faz por fazer, você vai incorrer em IL, né? É o tipo de coisa que quanto mais você futuca, mais tu piora o problema. Então eu entendo a preocupação dele e acho bem legítima, sabe? Justíssimo, justíssimo. Obrigado pela opinião de vocês dois. Agora, uma pergunta, meio que trazendo o que o Casta falou no começo da live, sobre que ele acha que talvez a gente vai ver um CDFI e não um DeFi como a gente entende hoje em dia, né? A gente tem essa live, para mostrar para a galera sobre DeFi, ensinar sobre como que é, mas qual que é a vantagem que a gente vê hoje em dia de eu investir em DeFi e não investir tipo, no mercado tradicional? Do ponto de vista realmente de investimento, assim, de obter uma rentabilidade, uma renda extra ou coisa que o valha. Para vocês, o que difere?
Vai lá, Castar, vai você começa você primeiro. Cara, eu não sei muito bem como opinar, cara. Tá ficando um pouco fora do meu know-how. Dá a tua opinião e eu vou ver se eu consigo colocar em cima dela depois, cara. Bom, vamos lá. Primeiro, as rentabilidades em DeFi realmente são bem superiores às rentabilidades das finanças tradicionais, tá? Óbvio que o mercado ele não está sempre ao seu favor, mas ainda assim, por exemplo, a gente está num bear market e eu consigo montar pools V2 de stablecoins rendendo. Olha, eu desmontei ela ontem, por quê? Porque o token é um token que ele tem lastro em imóveis americanos, tá? E a PEG dele estava, não está em 1, ele estava em 1, eu entrei em 1,07 e saí em 1,08. Então eu fiz um lucro e ela está pagando, e eu estou vendo se ele cai um pouquinho para eu remontar, está variando de 22% a 32% ao ano em bear market. Então, a pessoa que não quer volatilidade, ela consegue fazer uma pool de stables que no mercado americano, se você comprar um título que hoje está pagando de repente 5% e muita gente e muita liquidez saiu das criptos, né, e dos mercados de risco para ganhar 5% ao ano em dólar, que é muito bom. Mas hoje a gente consegue fazer rentabilidades aí, né? Que nem eu estava falando, eu uso um protocolo de auto-compound, ou seja, a cada X tempo, a cada meia hora ou a cada uma hora, depende da estratégia daquela piscina, ele reaplica os juros dentro da pool para fazer esses rendimentos. Eu fiz em 27 dias, porque deu ontem 27 dias, 1,7% em stable. Tá? Então, que arredonde para 30 dias, desce um pouquinho mais, vai, desce quase 2% no mês. É bom demais. Tá? Agora, outra coisa existem riscos? Óbvio que existe. Tá? Por quê? Porque você está sujeito ao protocolo que você montou e ao protocolo de auto-compound. E lógico, né? Se o mercado der aquele cisne negro, que nem o SDC, que há meses atrás ela perdeu a PEG por medo do mercado, medo que a galera gerou e vendeu tudo, né? Saiu vendendo, comprando BTC, comprando Ether, trocando por USDT que o pessoal mete pau. Enfim, foi uma oportunidade de você conseguir comprar o USDC a 85 centavos. 2, 3 dias depois ela voltou a $1. E aí, com essa falta... E a galera shortando, né? E a galera pensando em shortar stablecoin, né? Porque a pessoa é muito doido, cara. Pois é, mas era uma oportunidade. E muita gente grande do mercado cripto, conhecida, que duvidou da tese até do SDC, da Circle. E saiu. Falei, porra, as pessoas estão sendo testadas, né? E ficam com medo. Difícil. Outra coisa as pools de liquidez de uma UniV3, pessoal, é assim. Hoje em dia, com a falta de volume e liquidez do mercado, não se consegue fazer o que eu estava fazendo há 6 meses atrás, 6, 7, 8 meses atrás. Eu cheguei a fazer com as estratégias que eu acabei criando de Uniswap, eu tinha mês 25%, tinha mês que eu fiz 40% numa pool de liquidez com rentabilidade em dólar, farmando tokens novos sem precisar botar dinheiro. Óbvio, teve dia que chegou a dar 24% num único dia, mas isso são raras exceções. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, se você fazia 25%, vamos dizer, no mês, hoje talvez você faça 10%, 5%, que ainda é muito bom. Então, eu tenho uma pool de Ether com outro token. Este outro token, que eu gosto, que é de um protocolo de empréstimos, que tem desenvolvido muito bem, eu estou farmando ao longo do tempo. Eu entrei com 30.300 tokens, tá? Ele vale alguns centavos. Eu estou já, desses 30.300, eu farmei 21 mil tokens novos num período de 5 meses e um Ether e alguma coisa também. Então, eu estou acumulando. Agora é época de plantio para eu colher lá na frente. Óbvio
querem fazer lucro e realizar como uma renda extra, dá para fazer? Óbvio que dá, tá? Mas tem que aprender e tem que ter a mentalidade de vou realizar lucro, porque a ganância, muitas vezes, né, te tiram do jogo. Então, em dezembro de 2021, quer dizer, em outubro, novembro, eu falei, em dezembro de 2021 eu vou vender parte das posições, porque até dezembro sobe. Novembro foi o último mês. E o que é o melhor sentimento do mercado? Quando todo mundo falar, e na época, muita gente falando, Bitcoin vai bater 100 mil, 130 mil, Ether vai para 8 mil, vende. Porque é o topo. Quando o pessoal começa a ficar otimista, eufórico demais, é topo. E quando o pessoal está morrendo de medo, como, né, ficou uns meses atrás, no meio do ano passado, foi lindo. Né? O Fear estava lá embaixo, no 9, bateu 9. Estava quase indo para baixo do zero, né? Pô, depois explodiu. Imagina, uma GMX bateu $9 em julho do ano passado, se eu não me engano. Um ano depois, ela bateu 90. Ela fez 10x. Aí ela recuou 50%, 60%. Mercado cripto é isso. Agora, quando você sabe o que está fazendo, a rentabilidade é muito maior do que no mercado tradicional, tá? E outra, você não está, por exemplo, no Brasil, eu vou investir em tesouro direto porque a curva de juros vai mudar, não sei o quê, posso ganhar bem e tal. Você tem o risco Brasil. Isso aqui é instável demais, né? Aqui você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Quando você está no mercado cripto, o que acontecer aqui, foda-se, pouco importa, não muda nada, né? Nada, zero. Então, por isso, faça um DCA, né? Olha o dólar hoje para quanto foi, né? Subiu acho que 1,7%, foi bater 5,16, né? E aí todo mundo ainda achando e ficam escutando os gurus, porque o dólar vai bater 4,5. Tava 4,80, quem comprou? Eu comprei. Aí bate 5 e pouco e fala, puta, e agora? Né? Compra ou não compra? Aí espera chegar em 6. Então, assim, a rentabilidade, quem entrou com o dólar, por exemplo, eu comprou o SDC, o dólar estava 4,80. Se já fizesse só um swap agora, né, de 4,80 para 5,16, já tinha ganho. É ou não é? Mas... tá quase operando Forex, né? No mundo E tem Forex, né? A gente tem protocolo de Forex. Sim. Você tem protocolo de opções, Forex, de empréstimo. Você faz... Cara, tem uma gama de opções. Eu quero ser mais conservador, eu quero render meus Ethers. Ok. Você tem pools de Ether com R-Ether da Rocket Pool ou com ST-Ether. Eu estou numa que está me pagando 10% ao ano agora. 10% ao ano é ótimo também. É que a gente em DeFi fica muito mal acostumado com aqueles altos rendimentos. Quando vai voltar? Ninguém sabe. Todo mundo especula, porque agora é altcoin season, porque agora o Bitcoin vai bater 35, porque vai bater 12. Cara, ninguém sabe. Para cima ou para baixo, quando você é um provedor de liquidez, você ganha nas taxas. Vou dar um exemplo. Primeiro aumento do Fed, quando ele anunciou. Mercado despencou, Bitcoin estava caindo, acho que 15%, o Ether caindo 20%. Eu tinha farmado em 3 dias, numa pool de WBTC Ether, $150 em 3 dias. O Fed abriu a boca em 10 minutos. Quer dizer, você fala, o mercado despencando de 150 vai para $100. De 150 foi para $400 em 10 minutos. Por quê? Caraca. Porque a volatilidade explodiu. Todo mundo comprando, vendendo, e você ali, como provedor de liquidez, você ganha taxas. Eu farmei um monte. Então, isso é lindo, né? E o cara que não quer volatilidade monta pool de stable. Mas lembra, existem sim seus riscos, tá? Boa. Sempre. Maneiríssimo, porra. Tirou a letra agora, hein, cara? Porra. Uma aula. Uma aula empacotada aqui dentro. Porra, top demais. E você, cara? Quais são os seus pontos? Cara, eu gosto dessa perspectiva que o Valdemar colocou, de mesmo você sendo um cara que vai operar DeFi, você pode escolher diferentes abordagens.
você tem que, claro, topar o risco do protocolo. Você está no mundo criptonativo, é um mundo de protocolos. Então não tem como você fugir. Você não pode fechar o olho e imaginar que, pô, é um pool de stable, estou 100% seguro. Não, a vida não é 100% segura. Mas dito isso, quando você equaliza e você para olhar as operações que você monta, cara, montar um pool de stable, se você já vai ficar com a stable guardada e você chegou à conclusão de que você tem um grau de confiança naquele protocolo que justifica o yield que ele paga, então se torna uma opção viável. Você num pool de stable não vai ter que ficar administrando impermanente loss, reposicionando, desmontando e remontando. Então você pode muito bem pegar uma parte do seu caixa, já é criptonativo, fala, vamos botar essa caixa para fornecer liquidez para o mercado em um pool de stables que eu tenho um grau de confiança tal que para mim justifica a operação. Então eu gosto dessa versatilidade do mundo DeFi. Né? Você se torna provedor de liquidez, então o número de estratégias que você consegue montar é muito maior. É muito mais rico do que você, sei lá, abrir o aplicativo da XP e ficar dando scroll em 80 fundos diferentes e multimercado indexado pelo CP lá, fala, que porra é essa? Sei lá, meu irmão. Entendeu? Você aqui está entendendo a dinâmica, você é convidado a entender o mercado, a achar a sua posição no mercado. Então, eu acho muito rico esse universo DeFi. Eu não sou ainda muito ambientado nele, primeiro porque eu não tenho muita grana. Então, assim, eu quero gastar meu tempo filosofando, cara. Então, assim, eu fico muito mais, deixo meus tokens lá, esperar para alguma coisa acontecer e vou gastar meu cérebro filosofando. Mas se eu fosse partir para estudar alguma coisa, eu pessoalmente acharia, de repente, mais interessante estudar esse universo DeFi do que, sei lá, tentar virar day trader, sacou? Acharia mais jogo, por exemplo. Ó, vou dar até um exemplo que aconteceu agora recente com o problema da Curve. Eu tenho colateral na Aave. Por quê? Porque eu pego empréstimo, monto, e a minha intenção é montar as pools e ficar com as taxas. Eu tenho o SDC de colateral lá. Quando deu a merda com a Curve, cara, os juros de 2% ao ano que estava pagando e o SDC foi para 40%, aí caía para 38%, ficava em 12%, caía para 6%, mas foi lindo. Eu nunca vi uma Aave pagar tanto em cima de um colateral. E aí, o que acontece? Eu pago 3% de juros ao ano em Ether e estava ganhando de colateral uma média, porque eu tenho uma parte em Ether lá para dar uma equilibrada, que paga, sei lá, 1 e pouco por cento ao ano, e a Stable estava pagando 6, 8, mas varia muito. Gente, é super variável, tá? Isso não é um negócio, não existe nada fixo em DeFi. Mas a rentabilidade, como é um valor maior que está lá de colateral, a rentabilidade foi show. Ou seja, enquanto eu ganho as taxas nas pools, o meu colateral estava rendendo e pagando mais ainda acima do que eu pago de empréstimo. Lógico, as taxas me pagam muito mais também do que o empréstimo. Mas foi lindo. Então, assim, existem alguns cisnes negros que acontecem que acabam te beneficiando. E outra, pessoal, muita gente tem medo da volatilidade. Para UniV3, ou seja, para provedores de liquidez, formadores de mercado, a volatilidade, ela é a maior aliada que você pode ter, tá? Por quê? Porque é ela que traz a rentabilidade em taxas. E quando acaba a volatilidade e não tem muito volume, você recolhe pouco. E aí, quando a tua pool deixa de recolher, você não recolhe nada. Muito bem, porra. Bom, velho. Aulão. Aulão, velho. Acabamos bem, velho. Então, gente, já tá com 1 hora de live aqui. Para quem ficou até o final, tem a famigerada Gota. Eu vou mandar aqui o link da Gota aqui no chat para vocês poderem já clicar aí para lá. Lembrando que eu tô colocando aqui o link, vocês podem resgatar. E depois a gente vai fazer um sorteio de uma camiseta de DeFi. Só deixa eu comentar agora um comentário do Daniel que eu acho super relevante. Claro, velho, fica à vontade, velho. E, na verdade, isso eu ia trazer justamente amanhã e depois, que é quando a gente vai fazer essa parte que eu vou mostrar mesmo alguns resultados, ok? Então, primeiro lugar, ele fala, montagem de pools não é sinônimo de renda passiva. Exatamente.
Não existe renda passiva em pools de liquidez, tá? Porque você tem que fazer de uma forma ativa, saber muito bem o que está fazendo, e se você tomar um IL, aquela renda que você acha que está ganhando, você está perdendo, porque o prejuízo pode ser maior, que as taxas não foram suficientes para cobrir o impermanent loss. Segundo, muita gente fica justamente para vender curso, e quando vocês falam, mas você vende curso, e eu sempre falo, não, eu vendo conhecimento, é muito diferente, quem quer entra, quem não quer não entra, tá tudo bem, tá? Não vivo disso. Mas muita gente, para vender curso, chama de dividendos, tá? Inclusive, eu participei de uma entrevista com a Infomoney que ele chamava de dividendeiros, né? Falava de dividendos. Falei, tira isso, pelo amor de Deus. Porque eu abomino isso, eu combato esse pessoal que fala essa merda, porque dividendos são resultados, são lucros que são provenientes de uma empresa que são repassados aos acionistas. Uniswap não é empresa, é um protocolo. As taxas que você ganha não são lucros, tá? Elas são as taxas que são cobradas pelas trocas que são feitas entre compradores e vendedores. Então, dividendos não é... Uniswap não é uma empresa, é um protocolo. As taxas são por remuneração, ou seja, é bem diferente. Então, não existe dividendos em DeFi. Em nenhum protocolo DeFi existe dividendos. Que fique muito claro e tomem cuidado com quem chama de renda passiva. Renda passiva, o que poderia ser montei uma pool numa balancer de Ether com WEther ou com REther, está me rendendo 10% ao ano, aumentando o meu número de tokens. Mas eu comprei o Ether a $3.000, agora ele está 1.000. Isso não é renda passiva. Gente, uma coisa é o valor nominal que você vê na tela, né? Você antes tinha um Ether, você está farmando, agora você tem 1.2 Ethers, por exemplo, ok? Então você está tendo uma renda passiva numa V2, porque você está ganhando o Ether ao longo do tempo. Se ele vai cair para $800 ou vai subir para 5.000, ninguém sabe, mas você está passivamente aumentando o seu número de tokens. Isso é completamente diferente, tá bom? Então, que fique muito claro, não existe dividendos em DeFi e renda passiva em Uniswap V3 também não, porque você tem que saber muito bem o que está fazendo, ele te toma tempo e você tem que estar ali acompanhando, tá bom? Então, Daniel, obrigado, foi muito bom ter trazido isso daí, né? Ia falar amanhã, já tá aí o negócio, tá? É isso aí, velho. Tira uma dúvida aqui, o Valdemar, tá indo, Roberto, por favor. Qual a diferença de eu criar um staking na Curve de stablecoins versus pool de stable? Quando você vai na Curve montar a de stable, ela está falando, lá você vai ter, sei lá, um rendimento de 1,5% ao ano. Se você montar, aí o que acontece? Eu caço juros. Então, eu vou procurar aonde, né? E aí é isso que o DeFi traz, né? É isso que eu aprendi e vou atrás. Aonde que eu vou conseguir uma rentabilidade melhor do que da Curve? Então, pode ter numa Balancer, pode ter numa Velodrome, pode ter em outros protocolos. E se eu montar numa Uniswap, o SDC com o SDT, vai render? Vai. Merda. Tá? A rentabilidade é muito pequena. Mas, por exemplo, às vezes você tem que estar ligado. Então, a Circle, quando lançou o SDC nativa, então o SDC que tinha lá virou o SDC-E. E aí eles criaram o SDC. O que aconteceu? O pessoal estava todo mundo trocando entre elas e gerando um spread alto. Eu não tive dúvida. Eu montei uma pool mono ativo, coloquei somente o meu SDCE antigo e ela foi trocando por USDC e foi fazendo. Eu fiz em 2 dias, que foi o que durou essa pool, 4%. Eu ganhei $400 em 2 dias em algo que ninguém estava vendo. Então você tem que se ligar, você tem que, sabe, isso leva tempo, ok? Mas hoje eu não monto pools de stable numa Uni.
eu monto e boto numa BiFi, onde ela faz o auto-compound, é onde eu estou, rendendo 23%. Tá bom pra cacete, na verdade. No bull market, elas variavam de 25%, às vezes batia 50% ao ano. Por quê? Porque tá todo mundo querendo ganhar em cima das voláteis, tá bom? Então, é isso. Inclusive, eu tenho, para quem não segue o meu perfil no Instagram, eu falei, tem um trecho que inclusive foi com a Paradigma que eu fiz há 2 semanas atrás, explicando o funcionamento de uma pool V2, como ela trabalha e por que cai o APY enquanto as pessoas vão entrando. Depois dá uma olhada. Porra, bom demais. Valeu pelo ensinamento, Ademar. Aqui até o Delton falou aqui. Desculpa me estender, mas... Não, irmão. Foi... Valeu a pena. Não, valeu a pena. Até o Delton falou, presta de uma coisa, a quantidade que se acumula a outra. A longo prazo é vantajoso. É isso aí. Mandou a braba. É isso aí, velho. Então, gente, só lembrando aqui, a gente colocou o link da gota aqui no chat. Para quem não viu, está aqui no chat. Depois entrem. Tem só 3 gotas aqui, 5 gotas. Quem quiser pegar, quem tiver essa gota, a gente vai pegar quem se cadastrou e sortear uma camiseta. E amanhã a gente vai ter um novo sorteio. E na quinta-feira a gente vai ter um novo sorteio de camiseta para quem estiver na live até o final. Então, agradecer aqui a presença de todo mundo que ficou até o final aqui nessa belíssima terça-feira. Valdemar, valeu demais pelos ensinamentos sobre DeFi aqui. E tu tá bravo mesmo. E Casta, como sempre, uma honra tê-lo aqui. E valeu demais também por trazer esses ensinamentos para a gente, viu? Pô, eu que aprendi pra caceta hoje com esse monstro aí, cara. O cara é bom. Bom demais, velho. Obrigado. Pô, ouvindo do Castas, você tem muita vida. E, ó, pessoal, na live, não sei se de amanhã, acho que depois de amanhã, eu vou mintar, eu vou deixar uma gota que tem um cara que minta, que faz as artes para mim, que chama School Dogs, que é muito bacana, vale a pena mintar essa gota, porque o cara capricha mesmo de verdade. Bom demais. Então, gente, muito obrigado a todos e uma boa noite. E amanhã estaremos aqui de novo, às 8 horas, para falar um pouco. Se hoje vocês acharam que foi prático, vocês têm que ver amanhã, porque amanhã e quinta-feira o papo vai ser insano e eu estarei aqui como host para bater um papo com o Valdemar, para ele também passar mais conhecimento sobre DeFi. Então, amanhã eu mostro. É isso aí, amanhã. Amanhã às 8 horas. Então, por favor, compareçam. Então é isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado. Até mais, viu? Se cuidem. Boa noite.